que a gente vai falar no radar de hoje? Vamos falar que amanhã de manhã vai ter no espaço aberto o prefeito de Chapecó, João Rodrigues. João Rodrigues vai participar do nosso programa amanhã e, obviamente, que o assunto será as eleições de 2024. Também vamos falar um pouco de política nacional, política estadual com o dirigente de Chapecó. Mas tem burburinho na cidade aqui de Pinhalzinho, porque rodou pesquisa eleitoral, tá? Não se sabe de quem que é a pesquisa, o que partido ou que pessoa que fez a pesquisa eleitoral, alguns dias atrás, e as especulações nos bastidores está bastante grande, né? Para os possíveis candidatos à Prefeitura de Pinhalzinho, quem serão as lideranças, como é que serão as composições, inclusive, dos partidos, das coligações aqui na nossa cidade. Porque hoje é dia 18 de agosto. No dia 18 de agosto de 2024, deve iniciar propaganda eleitoral gratuita no rádio, né, e na TV. No caso aqui de Pinhalzinho, vai ter a propaganda no rádio. Então, ou seja, estamos aí, né, há um ano de largar efetivamente a campanha eleitoral. Parece um tempo bastante distante, mas para a organização de campanha é um tempo que agora começa a acelerar. Tá, mas aí vamos por partes, né? Como dizia o Jack, né? Vamos por partes. Um dos processos é que nós temos uma campanha eleitoral em Pinhalzinho que é um fim de ciclo, né? Então, geralmente, tipo, o Chapecó, provavelmente o João vai ser candidato à reeleição, é uma outra dinâmica. Sempre as eleições, quando tem a reeleição, ela tem uma outra dinâmica, porque o prefeito se mantém ali, mesmo que ele ganhe ou perca a eleição, existe uma construção natural que ele seja candidato. Agora não. Agora a movimentação política é muito maior, no caso de Pinhalzinho, por quê? Porque nós tivemos 8 anos do mandato do Fabiano, depois agora 8 anos do mandato do Sena, e agora parece que o campo político de Pinhalzinho, o tabuleiro político de Pinhalzinho se mexe bastante para saber quem serão os candidatos. Tem vários partidos que querem concorrer, né, majoritário. Então, eu acho que vai ser uma eleição que a gente não vai morrer de tédio, né? Vai ser uma eleição bem movimentada, né? E aí esse bastidor que talvez incentive tanto por causa dessa perspectiva de uma mudança na cidade mesmo. E essa pesquisa, assim, é quando a pessoa está em casa, que chega lá, alguém que faz a pesquisa e pede, por exemplo, o nome do candidato. Então, você escolheria fulano de tal, ou enfim. Então isso, que é espontânea isso. e a estimulada. Espontânea é quando se diz, quem que você acha que devia ser o prefeito da cidade? Né? Outra é nessa relação aqui, em quem você votaria. Essa é a diferença entre a estimulada e a espontânea. E aí a minha pergunta para você, Fabiano Rambo, na estimulada, quais os nomes que aparecem hoje de prováveis candidatos à Prefeitura de Pinhalzinho em 2024? São vários, porque as especulações são bastante grandes, né? O Ricardo acabou colocando, né? E que são várias. Se nós irmos por partidos, aí vai ficar mais fácil. Então, né? vai por partido. Tá, mas antes, eu vou me antecipar. Antes, eu acho que tem blocos, né? Blocos, aí tem partidos que existe, na última eleição federal e estadual, em Pinhalzinho tem um bloco da esquerda, puxado pelo PT, no caso. Nós temos um bloco da situação no governo e tem um bloco dos outros partidos que ficam nesse jogo entre esses dois grandes forças, né? Então acho que aí tem vários partidos que aí, não sei se a direita, principalmente o bloco de situação, vai continuar com um candidato só ou vai ter vários. Aí talvez os partidos sejam melhor para esclarecer isso, né, Fabiano? Exato. Bom, vamos começar então para ler o cenário, pelo menos que a gente está acompanhando nos bastidores. É o seguinte, no caso do PP que do grupo que compõe o atual governo é o partido com maior representatividade em termos de número de filiados. É fato isso, né? E ela ou ele, o PP, ou progressistas, né, apresenta os nomes de Alessandro Beltrame, né, apresenta o nome da Franci Verlang, né, como também candidata atual vereadora, né? Então são esses os dois nomes assim com maior representatividade, até mesmo é cogitada o nome da vereadora Carmen Fiorini.
Então são 3 nomes. Mas o PP já acordou que terá o nome de candidato a prefeito, o Alessandro Beltrame. E aí fica disputando uma possível vaga a vice, o que eu acho bastante difícil numa composição, o PP fazer chapa pura, né? Ou com a Franci ou com a vereadora Carmen. Entretanto, esses 3 nomes são os mais bem lembrados. Por que a gente diz que é difícil ter uma chapa pura? Porque isso empurraria os outros partidos a também lançar candidato, e aí teria vários candidatos, aí a eleição, quanto mais candidato tem, ela fica mais instável, né? Porque tu não sabe aferir muito bem, né? Então por isso que o que a gente se deduz que tenha composições, né? Exatamente. Hoje o nome da Silvana não aparece entre os possíveis candidatos no Partido Progressista? Ele é um nome forte, obviamente, né? É um nome forte, é um nome que também desponta, obviamente, né? Mas diante dessas circunstâncias que acabei de colocar, o Progressistas ele deve se contentar com a vaga ou com uma vaga na majoritária, que parece ter aí um certo consenso entre alguns partidos que Alessandro Beltrame poderá ser o candidato a prefeito. Não poderá, porque estamos aí a um ano do início da propaganda eleitoral. Mas no caso, Fabiano, só para a gente tentar esclarecer, seria um candidato da situação. Seria um candidato que também teria... apoiado pelo atual prefeito Mário Afonso. Suceder um trabalho. Isso mesmo. Tanto é que o PSDB não tem nomes. Né? O PSDB não terá nomes, não vai ofertar nomes para concorrer. Só o que chama atenção é que nessa chapa, por exemplo, é um candidato que, digamos, não concorreu ainda a um cargo e também aposta em mulheres para uma majoritária. Então também é interessante essa análise que é feita, não é? Sem dúvida. Quem também aposta em mulheres para a chapa majoritária é o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, que tem aí o nome que desponta da vereadora Fábio Merigo, a vereadora Fábio, que já tem um histórico como vereadora, como secretária também. Ela não era antigamente do MDB? A família Merigo, historicamente, tem uma relação muito forte com o MDB, né? Com o PMDB na época, hoje é MDB. E ela que também hoje está no Partido dos Trabalhadores, ela desponta quase como um nome de consenso do PT para compor uma majoritária. E, obviamente, tem muitos outros nomes que o PT pode ofertar para uma composição a vice, para quem sabe até mesmo uma chapa pura, né? Com o nome que desponta do Camargo, do Ademar, do Ernie de Camargo, com o nome também do próprio Volney Líbero, que não pode deixar de ser mencionado, que foi secretário aqui em Pinhalzinho. Também não pode deixar de ser mencionado do Ademar, né, que é suplente de vereador, né, o baixinho. Ademar Zimmer. Isso. O Bilibil também aparece nessa Exato, o Eliseu Bilibil também é um dos nomes que podem ser levados em consideração. Mas então, o último nome foi o do Camargo, o candidato a vice-prefeito na última eleição, se não me engano. Não, o Camargo foi candidato em 2016. Perdão. Tá, mas o PT tem uma questão importante para esse jogo político, se ele vai compor chapa com algum partido ou ele vai sozinho. Isso também é no tabuleiro da política, isso muda um pouco a eleição, né? Sem dúvida. Se ele vai sozinho e tiver só 2 candidatos, aí tem uma coisa. Se ele tiver 3 ou 4 candidatos e ele ir sozinho, é uma outra configuração. Se ele se compõe ou não, né? E aí vai depender da posição do MDB, né? do MDB aqui da cidade. O MDB que tem também nomes interessantes para compor, nomes fortes também a compor a possível eleição de 2024, né? Com destaque para um nome novo, que seria o do Jaime Colling, né, que também é o atual vice-presidente do MDB, né, aqui de Pinhalzinho. O nome, que é empresário, inclusive. O próprio nome do Ladir Cassol, empresário também, que já foi vice-prefeito, já foi vereador, e tem uma história política aqui na cidade. E também é um dos nomes, talvez o nome que mais desponta dentro do MDB. Um outro nome que também merece ser observado é o do próprio Galina, né? O Antônio Galina. Atual vereador, né? Porque o Antônio Galina? Porque ele já foi candidato a prefeito em 2 ocasiões, inclusive aqui na história do município. Dentro dos vereadores, poderia compor também uma chapa majoritária
né, o vereador, o Remy, né, que manifesta nos bastidores não ter, neste momento, mais intenção de disputar um cargo a vereador, e aí talvez poderia colocar o nome à disposição para uma majoritária, ou a prefeito, ou a vice. Então é esse um pouco o cenário dentro do MDB. Dentro do PSD, né, o PSD desponta também com vários nomes. E nós não podemos deixar de lembrar do atual vice-prefeito de Pinhalzinho, o Neuro Ozelami, tem o nome do Elmo Zanquete, do Fabrício Fontana, porque vai haver uma fusão entre o Podemos e o PSD, Fabrício Fontana, o nome do Hélio Luiz Froza, doutor Hélio Froza também é um nome que o PSD tem para ofertar. Então são algumas das possibilidades, me perdoe se esqueço alguém aqui, que o PSD ele tem 5 nomes para oferecer. Né? Então vamos lá, o Neuro, Elmo, Hélio, o Fabrício Fontana. Ouvi falar também do nome de Cleomar Provença, atual secretário de Saúde. Mas o Cleomar que estaria, né, que poderia ser lembrado também. Que está no Podemos atualmente, mas deverá ir junto a acompanhar o partido nessa fusão. Aí, nesse contexto, nós temos o PL. Né, o PL que tem o Alemãozinho hoje como a sua principal liderança dentro do partido. Né? E tem até a questão do nosso colega, o Milton, né? O Milton que ainda está nas fileiras do PL, né? Então são os nomes que estão cogitados. Agora, as composições nesse momento é o que está mais nebuloso, né? Porque, por exemplo, já se tem uma certa afinidade, ou uma afinidade entre o PP e o PL, aparentemente aqui na cidade. Algo encaminhado. Exatamente. O PSD quer a candidatura às eleições deste ano. E como ele tem já o vice-prefeito Neuro, né, obviamente que pela história o Neuro teria essa possibilidade de concorrer à eleição. E se o PSD ficar fora ou ameaçar ficar fora desta chapa, quem sabe nós podemos ter uma outra composição do PSD com o MDB ou até mesmo com o PL, dependendo as circunstâncias. Né? Porque o PP não deve abrir mão de ter o candidato a prefeito. Tá? E o MDB, parte do MDB dos bastidores, até aceita fazer uma composição com o próprio Partido Progressista, com 11. Faria uma composição muito inusitada aqui em Pinhalzinho, que nunca aconteceu, que era o PP e o MDB juntos. Algo que nem em Santa Catarina, nível estado, quase nunca aconteceu. Né? Exato, não, no estado nunca aconteceu. E o PP em Pinhalzinho e o MDB em Pinhalzinho, eles são muito puros, né, no sentido mais pragmático da palavra. Então esse é um pouco do cenário. E se, na minha opinião, houver 3 candidatos a prefeito... Que já aconteceu, inclusive. Que já candidato... Foi na última, né? Que na última, mas nas composições que imagino... se nós dividirmos em aquilo que se convencionar em direita e esquerda, e a direita rachar, ou os partidos de centro e de direita rachar, o PT tem grande chance de levar a prefeitura de Pinhalzinho, como foi o que aconteceu lá no estado no ano passado, quando o partido pela primeira vez na história foi para o segundo turno, porque os partidos de centro acabaram rachando, e aí acabou indo o PL e o que ninguém acreditava também que iria para o segundo turno, e muito menos o PT, e acabou justamente esses dois indo para o segundo turno pelo racha dos votos dos candidatos de centro. Vamos lembrar que na última a composição foi MDB e PT, né? Aí a gente teve o PSDB junto com o PSD com o apoio do PP e Podemos, e também tivemos o PL que foi com chapa pura, como a gente costuma dizer, né? Aí candidato. Aí esse ano vamos ver. Pode ser, Fabiano, que tenha também uma possibilidade de PP, por exemplo, ir sozinho e outros partidos aí acabarem fazendo coligações? Ou você acredita que possa ter até 4 candidatos em Pinhalzinho?
Dependendo das circunstâncias, é possível sim. Dependendo das circunstâncias, é possível sim. Vai depender muito da teimosia dos partidos, né? Recentemente houve uma reunião da coligação que compõe o atual governo da cidade, né? E nessa reunião o acordo foi que os 4 partidos ficariam juntos, né? Então, o fato é que PP, PSDB, PL e PSD, né, e o Podemos, né, 5, estariam juntos, né? Estariam juntos. Na mesma coligação. Na mesma coligação, na mesma composição. Porque se pegar a história desses nomes que nós colocamos, né, todos eles vêm de duas raízes bem claras. Ou era Arena ou era MDB, isso lá no passado, né? Então, e daí que começou a abrir, mas para fundar os novos partidos, houve uma migração depois do PR, né, que era o PPR, né, que hoje é PP, né? Então, ali que aconteceu essa divisão toda para fundar os demais partidos. Mas, na verdade, entre aspas, é tudo farinha do mesmo saco. E tem mais o União Brasil também, né? Que está meio quieto, mas também existe aqui em Pinhalzinho. Exatamente, exatamente. E aí tem também, agora que lembrei, o 5º nome. O Roberto vai me chamar a atenção. O 5º nome do PSD é o Roberto Lorenzon. Tá? O Roberto Lorenzon também está no PSD. Entra no páreo. E está cotado também dentro desse contexto aí da política municipal. Então, olha só quanta gente colocando o seu nome à disposição para uma eleição deste ano. E do ano que vem, né? Desse ano de 2024, né? Do ano que vem. Então, vai ser uma eleição bem diferente, porque, afinal de contas, né, encerra o ciclo de 8 anos do Mário Afonso Wojtek. E nós vamos ter aí um contexto totalmente novo, totalmente diferente, começa do zero. Pois é, e aí, Fabiano, a gente tem a seguinte proposição. Dos nomes aí que são cotados, por exemplo, o Alessandro Beltrame nunca foi candidato, né? Não. Aí tem Alemãozinho, já foi candidato a vereador. Eleito, já foi vereador. Já foi vereador, candidato a deputado. O Neuro já foi candidato aí a vice-prefeito, é o atual vice-prefeito. Foi vereador também. Foi vereador. E aparecem outros nomes que serão a primeira vez na majoritária. Tem também o senhor Ladir Cassol, que já foi vice-prefeito, já foi vereador, mas não tem nenhum que já foi prefeito e voltaria a ser prefeito agora. Que, por exemplo, Fabiano da Luz disse que a princípio não será candidato. Não. Né? Anacleto Galon também eu acho que não deve ser candidato, ou é um nome que considerado também? O Anacleto, nos bastidores, ele tem manifestado esse desejo, né? E ele teria até idade, né, para voltar a disputar uma eleição. Agora só não sabemos se ele vai ter a disposição de disputar, mas ele vai ser lembrado sempre pela sua história política. É como o caso do Darcy Fiorini, ele é sempre lembrado, né, pela sua história. Como também o próprio Clênio Razeira vai ser lembrado como algum possível candidato dentro de alguma realidade, né? Então, mas é muito mais difícil um ex-prefeito da antiga voltar, né, da antiga que eu me refiro agora, do passado recente, voltar a disputar uma eleição. Ou seja, vamos ser um prefeito inédito praticamente. Exatamente. Nós vamos ter a possibilidade de ter um prefeito inédito, né? Alguém que nunca exerceu o cargo de prefeito eleito, com exceção se o Ladir Cassol for para a eleição e obtiver a vitória, ele que já foi vice-prefeito eleito por 2 vezes aqui da cidade de Pinhalzinho. E Fabiano, teve só a questão das mulheres. A gente vê que na nossa região aqui, Campo Herê, nós temos uma prefeita lá. Cunhaporã, São Bernardino também. Então, Pinhalzinho nunca teve uma mulher no comando do executivo. Nem na majoritária, né? Na majoritária não teve. Teve mulher na majoritária, inclusive o nome da senhora eleita? Sarita Prece. Não, eleita não. Mas como candidata nós tivemos a Zenaide, tivemos também o nome da Sarita Prece, que ambas foram candidatas, né? Em contextos diferentes. Em 2004 foi a Sarita e o Galina, e em 2012, 2011, 2012, nós tivemos a candidatura de Anacleto Galon e Zenaide. Perfeito. E aí vai ter mais uma vez, Fabiano, a disputa PT e PL, que provavelmente vão em pontas diferentes aqui no Não, isso é fato. E
com duas forças diferentes. O PT dizendo que temos o governo federal e o PL dizendo que temos o governo estadual. Qual que pesa mais? É fato, é só olhar a preferência do catarinense. Aonde estão os deputados do PT? Os deputados federais do PT? Estão para a região? Oeste. Oeste. Ah, sim, perfeito. Oeste. Quem que é o deputado mais bem votado do PT de federal? Pedro Xay. Todos no Oeste. Aqui no Oeste. Então, o PT aí estadual, estamos falando estadual, né? Mas a base do PT é o Oeste de Santa Catarina. Padre Pedro, Fabião da Luz, Luciano Carminati. Neudi Sareta. Aí tem o Xay, que está para cá também. Mas isso é federal, né? Mas dos deputados que são aqui do Oeste, que estão com mandato aí, o povo que teve aqui já teve, Disteu Dresch e vários outros nomes. E aí... mas a bancada toda do PT... é aqui. É do Oeste catarinense, né? Porque até a Ana Paula saiu e tá foi na Federal, né? Agora nessa última. Isso aí, Ana Paula Lima do Décio Lima, né? Então, é esse um pouco o cenário. Mas aonde o PT vai estar, obviamente o PL não estará, né? Agora só resta saber... disputa, agora só resta saber... Na minha opinião, para onde em Pinhalzinho o MDB vai ir. É a peça que falta encaixar que vai definir... Exatamente. Eu acho que aonde o MDB estiver é que vai começar a desenhar o cenário. Onde vai começar a desenhar o cenário, inclusive para os outros partidos também se movimentarem. E isso já para o ano que vem, Fabiano? Sem essas dúvidas. Articulações já começam agora, para o final do ano? As articulações já começam agora, porque o que acontece? Como são nomes relativamente novos na política, né, eles precisam de mais tempo para se projetar, né? Exatamente. Até porque agora é uma prévia dos nomes, aí depois se compõe, foi o mais escolhido, ou tem um percentual um pouco maior de chances de chegar, por exemplo, então aí se começam as coligações, as articulações. Exatamente. E agora me recordo também do nome que também é muito bem lembrado dentro do MDB, que é o do Selvino Giesel. Né? O Selvino que foi vereador, né? E o Selvino, nesses momentos, também é sempre bem lembrado nessas ocasiões. E uma pergunta, há possibilidade do MDB, por exemplo, correr com chapa pura? Na eleição tudo é possível, né? Mas eu acho mais difícil, porque parte do MDB já tem namorado outros partidos, como falei, até uma própria composição, e lideranças do MDB do Estado até aprovariam com muita tranquilidade uma junção de 4 partidos contra o PT. Porque tem parte do MDB que não tem mais a afinidade que tinha com o PT. Né? Então, é uma situação que está colocada hoje aqui em Pinhalzinho, e é muito forte, inclusive, nos bastidores. De eu vi lideranças fortes do MDB com críticas não veladas, diretas ao PT, que foi, historicamente, o principal aliado. Quantas eleições que vem essa chapa? MDB e PT ou PT e MDB? Desde que eu me lembro por gente. Que aí, na última a gente teve o César, né? Aí a gente teve o Cassol, Fabiano e Cassol 2 vezes. Isso. E aí nós tivemos Galina e Sarita, Galina e o Floss, se não me engano, né? Aí nós tivemos também o Mauro e o Valdir. Aí nós tivemos Remy e Olinto, e isso lá em 90 e poucos. E agora, aí nós tivemos antes de 89, aí o MDB tinha 2 candidatos, né? E até mesmo os partidos podiam lançar mais de um candidato, né? Naquela época. Inclusive, é uma curiosidade da história política aqui de Pinhalzinho, né? O Darcy Fiorini foi eleito junto com o seu Valério por uma diferença de votos pífia, né? E o segundo candidato, o segundo colocado na eleição, foi o Clênio Razeira, isso eu estou falando na década de 80, se não me engano. Do mesmo partido. Isso, eu estou falando em 82. O Darcy Fiorini e o seu Valério, que foram eleitos, inclusive, tá? E depois o segundo colocado ficou o Clênio Razeira com o Darcy Verlang. Né, todos dentro do mesmo grupo, porque os partidos podiam lançar vários candidatos. Né? O seu Ireno foi candidato naquela eleição, Ireno Mate, saudoso Ireno Mate, pelo MDB, e também nós tivemos o seu Teufel, né?
Alfredo Deufel, que foi também um dos Na candidatos. época era Arena e MDB ainda. Arena e MDB. Havia essa disputa, né? Exatamente, depois foi PDS, né? Mas enfim, esse é um pouco da nuance, mas desde 89, melhor aí, nós sempre tivemos uma junção aí, PT e MDB em Pinhalzinho, e tinha, né, fazendo contraposição, o PFL e o PDS, por exemplo, né, no outro lado. E MDB e PT, realmente aqui em Pinhalzinho é um dos poucos municípios que ainda se mantém essa cultura, porque se mudou muito também ao longo dos anos. Nós vemos exemplos aí em outros municípios, Modelo, enfim, em outras regiões também, essa alteração da forma de coligações também entre esses dois partidos, não? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa dinâmica eleitoral, ela acontece, né? Essa dinâmica acontece bem interessante. Lembrando aqui, ó, o ouvinte aqui me lembrou do Dr. Paulo Germano, né? Paulo Germano, que foi pinhalense, infelizmente faleceu devido a um acidente de automóvel, e lá em 88 ele também foi candidato, bem lembrado, né? Já Paulo Germano Breunig, né? Breunig, né? Que acabou também sendo candidato à época numa disputa aqui em Pinhalzinho. Fabiano, para a gente já indo para a reta final, dando uma circulada só para a gente apenas lembrar, prefeitos que podem ser reeleitos, ser candidatos novamente, que não vão mais. Por exemplo, Saudades, o atual prefeito Marcel Schneider pode ir a uma reeleição, não é mesmo? Pode, como eu acho que deve ir, e ele está bem encaminhado para isso. E haverá prefeitos que nos bastidores confessam que estão no primeiro mandato e que não têm a vontade de ser candidatos, né? Que nos bastidores aí não manifestam essa vontade, vou ser candidato à reeleição. Vamos lá então, Saudades, pode haver reeleição, né? Sem dúvida, Nova Erechim, o mesmo caso também Nova Itaberaba, Águas Frias, dependendo da composição também, o Dinho pode ser candidato à reeleição, União do Oeste, o Valmor Golo, Jardinópolis também, Modelo. Aí nós vamos ter Modelo, nós vamos ter Serra Alta, Sul Brasil, o prefeito Maurílio pode ser candidato também. Cunhataí, eu acho que já foi duas vezes. Né? Em São Carlos também. O Rude já foi 2 vezes. Exato, também. Então vai ter novo prefeito, né? Mais para lá, Palmitos também já foi 2 vezes. Cunha Porã, a prefeita já é reeleita. Luzia já é reeleita. Então terá novidades. Então deve ter novidades. Então um pouco do cenário regional é este. Né? Mas vai ser uma eleição como foi a do Estado, bem emblemática. E é claro, Fabiano, a Rádio Centro-Oeste com debates, entrevistas. Mas não tenha dúvida, né? Não tenha dúvidas. Inclusive, nós vamos aqui querer debater, porque afinal de contas, debater política não é debater o salário, né? Os cargos que vão vir. E assim, nós queremos saber o que essas pessoas pensam sobre Pinhalzinho. O que elas pensam sobre a região? Como é que elas podem contribuir com a cidade e quanto elas já contribuíram para merecer a confiança das pessoas? Entender as propostas, enfim. Exatamente. O cenário, né? E outro município, Fabiano, que pode ter reeleição e que se vai tratar disso amanhã é Chapecó. Não tenha dúvida, né? João Rodrigues, né, é candidatíssimo à reeleição. E a pergunta para ele não é se ele vai ser candidato a prefeito, é se ele vai querer ser candidato a governador e como é que ele vai ajustar as melancias aí numa eleição disputada com Jorginho Melo. Porque ele já estaria, se ele ser candidato novamente a prefeito e dali 2 anos ser candidato a governador, ele já vai trabalhar melhor ainda o nome do seu vice, que ficaria no lugar dele. Exatamente, inclusive nos bastidores comenta-se a possibilidade de uma chapa pura do PSD com Heron Giordani. Caramori não aparece mais? José Cláudio aparece, obviamente que aparece, mas a preferência do João, não tenho dúvida que é por Heron Giordani. Perfeito. Amanhã, então, portanto, fica ligado aqui no Espaço Aberto.